Que o Senhor seja contigo e permaneça conosco. Estamos aqui reunidos para mais um estudo no Evangelho de João e eu quero convidar você para uma festa de casamento, por isso que eu estou assim todo arrumado. Vamos estudar hoje sobre aquela passagem que Jesus transforma a água em vinho. É um texto incrível, maravilhoso, com muitas coisas para a gente conversar ali naquele texto. Eu quero então convidar você para trazer a sua Bíblia, o seu caderno, sua caneta e o seu coração, para que a gente possa estudar juntos ali a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, nós estamos novamente reunidos aqui de uma forma online para estudarmos um pouco mais aquilo que foi tão importante na vida da tua igreja ao longo dos séculos. Queremos pedir que a tua graça, que a tua misericórdia possam trazer ensinamento, desafios, que pela tua palavra possamos ser edificados, Pai. Derrama sobre nós a tua graça, a tua bênção, o que nós te buscamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um louvor enquanto estamos nos preparando para esse momento de estudo da tua palavra, da palavra do Senhor.
Me desculpem, mas está muito calor para ficar com aquele paletó, certo? Nós vamos estudar o texto, mas não precisamos estar vestido a rigor para um casamento, certo? Queremos lembrar você que esse ano o nosso tema é revitalização com foco nos frutos, frutos que permaneçam. Começamos o ano estudando o capítulo 15 de João, em que nós vemos ali que Jesus fala que estamos limpos pela palavra que ele nos trouxe, que transformou a nossa vida. E naquele capítulo, então, nós vemos como Jesus fez, como Jesus nos desafia. Agora nós estamos estudando o capítulo 2, vamos começar hoje no capítulo 2. E neste capítulo nós começamos vendo, então, a ação de Jesus numa festa de casamento. Vamos começar, então, fazendo a leitura desse texto. E nós vamos ler dos versos 1 a 11. E diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma delas levava 2 ou 3 metratas, que é mais ou menos 100 litros cada uma. É um tamanho muito grande. Jesus então disse-lhes: encham essas águas de talhas, encham de águas as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, então eles vão servir o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então nós vemos aqui nesse texto a narrativa de João, o evangelista, falando a respeito desse primeiro milagre que João chama então de sinal. Como nós vimos no começo do evangelho, o João, o evangelista, o discípulo amado, ele começa lembrando quem é Deus, que Jesus é Deus, que ele fez todas as coisas através da sua palavra, que ele é a luz. Lembrou que João o Batista veio batizando em água para arrependimento. Ele fala também que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. E aí tem uma frase, uma expressão importantíssima para nós. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ele fala então dessa divindade que se fez carne. Jesus habitou entre nós. Ele veio viver a nossa vida. Ele veio nos ensinar como nós deveríamos agir. E ele então vai começar falando nesse capítulo agora, falando sobre sinais. Os estudiosos, os comentaristas da Bíblia, eles entendem que João queria falar desses sinais e não usa a palavra milagres por uma questão assim muito importante, porque a ideia de sinal, né, como nós temos hoje, por exemplo, o sinal da placa de pare, ela implica numa atitude, numa ação, né? E os sinais, eles falam muito mais de ações do que simplesmente de um fato que aconteceu. E João quer então que a gente compreenda bem
que esses sinais que ele registrou, são 7 sinais, antes de Jesus aparecer depois da ressurreição, eles foram escritos para que a gente pudesse crer, para que a gente pudesse ter uma nova vida no Senhor Jesus. Então ele registra nesse episódio aqui este sinal, este primeiro sinal, indo a uma festa de casamento. E eu quero destacar aqui então três aspectos importantes desse texto. Tem muita coisa para a gente poder comentar, mas eu quero focar em 3 aspectos. Primeiro, falar um pouquinho do casamento judaico. Vamos falar pouca coisa, porque na verdade não existe assim muito documento, muita informação sobre como era o casamento no tempo de Jesus. Havia ali muitas influências, tal, eles mantinham uma tradição judaica, né? Mas não existia assim muita documentação de como as coisas aconteciam. Também tem a questão do vinho. Jesus transformou a água em vinho, em bom vinho. E, por último, esse primeiro sinal que Jesus faz, o significado desse sinal. Esses 3 aspectos, então, são os 3 aspectos que eu quero tratar nesse estudo, enfocar um pouquinho mais, e por fim, como é que nós podemos aplicar o que esse estudo nos ensina e nos desafia como pessoas, como seres humanos, como cristãos. Vamos começar então com o casamento nos tempos de Jesus. O casamento judaico, ele era o equivalente ao nosso casamento civil hoje do Brasil, por exemplo. Até não muito tempo, talvez século passado, retrasado, o casamento no Brasil era o casamento na Igreja Católica. Como o Brasil foi colonizado pelo catolicismo, então o catolicismo mantinha o registro, nascimento, casamento, falecimento, e até hoje é uma fonte muito rica de pesquisa e muito séria de registros das pessoas. Quando o protestantismo começou a chegar no Brasil, então isso mudou um pouco e foi autorizado, apesar de que o catolicismo não aceitava o casamento protestante, e aí havia aí uma divisão social e tal, os cristãos protestantes não podiam ser enterrados em cemitérios católicos, e aí começaram a construir os seus cemitérios próximos das igrejas. Então tem toda uma construção histórica que veio acontecendo. Mas o casamento judeu, o casamento naquela época de Jesus, é interessante a gente perceber alguns fatos, né? Por exemplo, quando Maria se diz que ela estava desposada de José, significa que ela estava numa espécie de um noivado. E isso acontecia assim, era um contrato de família. O pai da noiva, o pai do noivo, eles faziam um contrato de promessa. Não era assim uma coisa muito voltada para o romantismo do casal que se apaixonou, o homem se apaixonou pela jovem e assim por diante. Era mais um contrato. Apesar de que isso era uma construção histórica, né, cultural, tão diferente do nosso jeito hoje, que às vezes a gente fica pensando como é que podia dar certo. E muitos casamentos deram muito certo. A gente vê ao longo da história bíblica muitos desses casamentos que aconteceram assim. Então, uma primeira coisa que é interessante a gente lembrar e destacar aqui é que essa espécie de noivado, a noiva era reservada para o noivo, para o rapaz, e esse noivado ele não podia ser desfeito. Ele já era considerado um casamento, só podia ser desfeito ou por divórcio ou por viuvez. Então já era um compromisso assim sério, feito entre as famílias e entre o casal, apesar de que ainda não havia um relacionamento matrimonial entre os dois. O segundo aspecto é que depois então de mais ou menos 12 meses havia a concretização dessa aliança. Era assim, um ato que não era automático. Precisava ainda haver o consentimento
das partes. Quando eu falo de partes, eu estou falando de família. Não era o noivo e a noiva que, eu não quero casar com ela, eu não quero casar com ele. Era mais as famílias que decidiam e que confirmavam esse pacto. O casamento judaico, ele seguia então os princípios da compreensão de uma relação entre um homem e uma mulher. O casamento, naquele período, era feito exclusivamente entre homem e mulher. Hoje a nossa sociedade tem implementado um monte de outras opções, o casamento homossexual, né, o casamento múltiplo. Em alguns lugares, em alguns países, a poligamia ainda é aceita, né, um homem com muitas mulheres. E existe também eu esqueci o nome agora, mas é a mulher que se casa com vários homens. Em algumas tribos, esse fator sociológico aí, antropológico acontece, né? Então, o casamento judaico, ele baseava-se naquele texto de Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua esposa, à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nosso projeto aqui, a nossa proposta de estudo hoje, não é falar do casamento em si e em todas as suas implicações, mas a ideia básica de que o casamento que Jesus foi estava dentro dos padrões da cultura judaica, da religião judaica, de um homem, de uma mulher, que tinha ali um celebrante, um rabi, provavelmente, fazendo ali, trazendo a bênção de Deus para aquela união. E aí depois também o que a gente precisa destacar aqui é que no casamento judaico, essa coisa de família, tem esse conceito de casa, de família. Eu me lembro que ainda no seminário, o reverendo Áureo, que foi pastor da primeira igreja por muitos anos, ele falava desse conceito de família, desse conceito de casa. A palavra grega para casa é oikia. Daí vem, ecumenismo vem daí, essa ideia de que tudo em comum dentro da casa. Mas o termo aqui, ele quer falar, quer retratar ou quer destacar a ideia de uma estrutura patriarcal. Ou seja, no conceito judaico, na história judaica, o pai era o responsável, era o cabeça, era o provedor, era a palavra final. Todos os membros eram parte integrante e responsáveis pelo nome da família. Havia um nome a se zelar, havia uma estrutura hierárquica dentro da família que precisava ser respeitada. O erro de um era o erro de todos. O acerto de um também era o acerto de todos. A decisão do pai era a decisão de todos. Isso aí é encontrado em muitas tribos também. David Livingstone foi um missionário inglês que trabalhou na África. Ele escreve nos seus relatos sobre essa experiência transcultural, falando de que quando ele chegava num local, numa tribo, tudo ali pertencia ao chefe da tribo. E o intérprete dele, do David, então falava para ele, faça um pacto de sangue com o chefe. E o chefe dizia, mas como, tal, né? O David falava assim, eu só tenho uma cabra, eu vou perder essa cabra porque vai ser dele. E o tradutor dizia, não, tudo vai ser seu, tudo vai ser dele. Então, esse conceito de que somos uma família é uma coisa muito forte e ainda é no judaísmo. Daí surge então a ideia da aliança também, da compreensão de o que é uma aliança. E no caso, a aliança de sangue que Jesus fez conosco, a última aliança, né, a aliança definitiva, que foi a aliança de sangue. Então, mesmo com poucos registros históricos sobre a festa em si, tem algumas coisas muito importantes que eu gostaria de destacar. Uma delas é que a festa podia durar até uma semana. Olha que legal. Você vai para uma festa numa casa, mas olha o prejuízo também, né? Quanto dinheiro envolvido aí, quanta comida, quanto vinho. E nesse caso aqui a gente não sabe se Jesus e Maria, os discípulos, chegaram no primeiro dia. Não tem detalhes sobre isso. Mas as festas judaicas podiam ter essa duração. Um outro aspecto interessante que eu quero chamar a atenção aqui é sobre o vinho.
Nós temos um problema muito sério, cultural, com relação a isso, né? Eu me lembro de algumas pessoas cristãs que afirmavam que o vinho bíblico, ele não era alcoólico, não tinha álcool. Ele era uma espécie de suco de uva. Será que é verdade? Eu trouxe aqui 5 textos que falam de vinho na Bíblia. Você pode encontrar muitos outros. Mas eu quero destacar esses daqui. Só um minutinho aqui. Pronto. Quando Noé faz a arca, e vem o dilúvio, depois ele sai. Quando Noé desce, ele planta uma vinha, depois ele faz vinho, bebe vinho, toma um porre, fica bêbado mesmo, fica embriagado. E diz assim, né? Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentre a sua tenda. Veja o que o vinho faz. Faz a pessoa perder um pouco a noção, inclusive a noção do ridículo. Eu costumo brincar que esse aqui é o pecado mais premeditado que tem na Bíblia, porque ele desceu, ele plantou uma vinha pensando que faria um vinho para poder tomar um porre, para celebrar aquela saída da arca. Mas esse comentário meu é uma brincadeira, tá certo? A Bíblia não fala sobre isso, não. O que eu quero destacar aqui é que o vinho que ele mesmo fez era um vinho com teor alcoólico muito alto, porque ele se embriagou e acabou passando vergonha. A gente vê aqui em Provérbios 4 uma outra expressão muito interessante. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-os. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e fogem dele o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência ou das violências. Esse texto, então, mostra para a gente o que é que o vinho pode fazer na vida da pessoa, como é que a pessoa pode ficar perdida diante disso. Um outro texto que nós temos aqui em Provérbios 20, no versículo 1, diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, ela é alvoroçadora, desculpe. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A pessoa que tem problema com o alcoolismo sabe o quanto é difícil, não é fácil. O versículo de Provérbios 23 é o texto que nós usávamos no Desafio Jovem para falar um pouquinho dessa situação da pessoa que usa o álcool em si ou bebidas misturadas, e cabem aqui as drogas também. Olha que texto incrível. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, ou seja, quando você se sente atraído por ele. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Impressionante, né? E Paulo recomenda o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho na Bíblia, ele é tido como uma bebida alcoólica, que também muda a percepção da pessoa, o senso da pessoa.
E aí é que nós vamos começar a parar para pensar um pouquinho por que é que Jesus fez isso. Existem muitos outros textos que você pode procurar na sua Bíblia e no celular. Procura a palavra vinho. Você vai ver que tem mais de 200 citações sobre vinho na Bíblia, em vários contextos diferentes. Ele fala de embriaguez, como também fala de alegria. O vinho alegra o coração. O que é que nós podemos então parar para pensar um pouquinho sobre isso? Eu penso que esse texto de Efésios 5:18, ele pode resumir bem sobre o uso do vinho por qualquer pessoa. E eu quero considerar 4 coisas aqui. A primeira coisa é o alcoolismo é uma doença adquirida. Eu não sei se eu sou um alcoólatra ou alcoólico em potencial, porque eu nunca usei muito vinho. Você não sabe se você é, até que você se torne um. E depois que você se torna um, ela é uma doença incurável. Nós temos um programa no Brasil, que na verdade ele começou nos Estados Unidos, inclusive pela Igreja Presbiteriana, chamado Alcoólicos Anônimos, que eles trabalham com pessoas que assumem que são alcoólicos. E qual é a recomendação assim primordial dele? Evite o primeiro gole. A pessoa se diz sempre em tratamento, em recuperação. E elas podem se manter sem o álcool o resto da vida. Precisam preocupar-se em não beber. Então, o alcoolismo é uma doença adquirida. Quem a tem não deve nem experimentar sob hipótese alguma, porque é uma questão de mudança interna, de adaptação do corpo para absorver, para querer ter o álcool. O outro aspecto é que as culturas, as diversas culturas, usam de forma variada as bebidas que podem provocar embriaguez, não só o álcool. Os índios, por exemplo, aqui no Brasil tem o torém, que é uma mistura também de fermentação, que também pode levar a pessoa a ter esse estado de embriaguez ou de alucinação em alguns casos. Então, nós não podemos aqui achar que isso é só um problema nosso ou que isso não é um problema. A gente precisa parar um pouquinho para pensar sobre isso. O terceiro aspecto é que Paulo também recomenda que a bebida alcoólica, vamos chamar aqui, vamos falar do vinho, né? Ela não deve ser usada se faz o seu irmão tropeçar. Se ele se ofende com isso ou se ele se enfraquece com isso. E a quarta coisa é a recomendação de Paulo para que nos enchamos do Espírito Santo. Então, pensar sobre essa questão do vinho na Bíblia, eu creio que nós precisamos ter maturidade para isso. Quem tem problemas com álcool, nunca deve usar. Quem não tem problemas com álcool, tem que tomar muito cuidado, porque você pode ter problemas com álcool. A Bíblia, de forma alguma, recomenda que você use o vinho sempre, ou que você se embriague. Pelo contrário, a recomendação é que você não se embriague. Nunca, porque você perde o sentido, você vê coisas estranhas, você acaba fazendo e falando um monte de coisa que não devia, porque o álcool ele vai mexer com o seu cérebro. Não é simplesmente uma bebida que vai para o seu estômago e dali vai embora. Ela vai interferir nas funções do seu cérebro. Você veja, por exemplo, uma pessoa embriagada, ela anda cambaleando. Por quê? Porque o álcool subiu para o cérebro e ali ele afetou fisicamente, quimicamente, o sistema de equilíbrio. Afetou também o sistema de conceitos morais e éticos, a visão e um monte de outras coisas que o álcool e as drogas vão fazendo. Por outro lado, nós precisamos entender também que nós... desculpe, nós vamos entrar aqui já nisso aqui. Mas o outro detalhe é sobre esse negócio de se escandalizar. Deixa eu voltar aqui o nosso slide.
a recomendação de que a gente não julgue ninguém. Se a pessoa bebe cerveja, bebe álcool, uísque, seja lá o que for, ela não deve ser julgada por causa disso. Você precisa prestar muita atenção se ela está... primeiro, por que ela está fazendo isso, né? Segundo, se ela está ferindo algum princípio bíblico e não cultural, se nós precisamos, podemos e temos a possibilidade de ensiná-la a respeito dos princípios bíblicos, para que a gente possa ajudá-la. Porque o álcool, a tendência dele é sempre levar para a queda, para o mal. Jesus transformou água em vinho. O mestre Sala disse que aquele vinho era o melhor que tinha, que numa festa em que se bebia, se fazia isso ao contrário. Se dava o bom vinho no começo e depois o vinho mais fraco, mais ruim, era dado depois. Jesus transforma a água no melhor vinho que tinha, porque tudo que Jesus faz é sempre o melhor, né? Então nós nunca devemos julgar uma pessoa por nada. Paulo ensina em Romanos 13, capítulo 14, que a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Nem de fazer tropeçar e também nem de ficar se escandalizando com essas coisas. Nós temos irmãos em outros países, por exemplo, que têm o costume de beber, que têm o costume de fumar. Nós não podemos julgá-los por isso. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala para você não beber. Tem muita recomendação de que isso pode lhe levar à queda. Não tem um mandamento escrito não beberás. Mas existe muita recomendação com relação aos prejuízos da bebida e os cuidados que precisam tomar. E a recomendação principal é não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. E aí eu quero só lembrar uma coisa assim que é muito comum na nossa igreja. É fácil a gente condenar alguém porque bebeu. Mas por que a gente não tem a mesma atitude com aqueles que não são cheios do Espírito? Aquele que briga, que murmura, que reclama, que faz fofoca. Porque isso é uma característica típica de quem não está cheio do Espírito Santo. Na escola dominical e nas terças-feiras nós temos refletido sobre os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito, um deles é a temperança, é controle, é domínio próprio. E estar cheio do Espírito Santo é o mais importante. Então, precisamos talvez entender por que uma pessoa está buscando felicidade, alívio na bebida, nas drogas, e tentar ajudá-lo na prostituição e coisas assim que vão fazendo ele cair cada vez mais. Eles precisam do nosso olhar de misericórdia, da nossa atenção, cuidado, oração e não de julgamento. Então, continuando aqui no nosso texto, vamos falar então um pouquinho sobre essa transformação da água em vinho que Jesus fez. Esse foi o primeiro sinal que Jesus fez. E eu quero começar lembrando aqui o propósito do Evangelho. No final do Evangelho, o último versículo antes do capítulo 21, ele fala que Jesus fez muitos outros sinais, mas João, o evangelista, registrou esse para que a gente possa crer e, crendo, a gente possa ter vida eterna em Jesus. O cenário aqui do casamento, ele pode ser considerado como um casamento como a gente tem hoje. Um casamento religioso e depois ter uma festa, um buffet. As pessoas ali conversando, comendo, bebendo, andando de um lado para o outro, alguns sentados. Agora em dezembro eu participei de um casamento. É tipicamente assim. Depois da celebração, nós temos então aquele momento de convívio, em que são servidas as comidas, as bebidas. Geralmente nos casamentos evangélicos não tem bebida alcoólica, são refrigerantes, sucos, água. E aqui então, nessa festa, era uma festa de pessoas comuns,
pessoas que estavam ali tentando fazer o melhor, tratar bem os seus convidados, e de repente acaba o vinho. A mãe de Jesus chega para ele, eles foram convidados, né? E Jesus vai para essa festa, e isso é muito importante a gente dar esse destaque, porque, de uma certa forma, a ida de Jesus ali era uma aprovação, era um reconhecimento da importância daquilo, um reconhecimento de uma importância social, familiar, religiosa. E aí então os convidados estavam ali, acaba o vinho. A mãe de Jesus chega para ele e fala, acabou o vinho. E o que é que Jesus fala para ela? Aqui é importante a gente tirar essa expressão, essa tradução que diz assim, mulher, o que é que eu tenho com isso? Como se ele fosse grosseiro com a sua mãe. A nossa tradução, ela não é muito feliz nesse sentido, porque não é isso que Jesus faz, não é isso que ele está querendo demonstrar grosseria com a mãe ou qualquer coisa assim. Não, essa era uma expressão comum da época que não tem falta de respeito nenhum naquela expressão de Jesus. E ele diz assim, não é chegada a minha hora ainda. Ao ser avisado então pela mãe, ele responde, tipo assim, né? Calma, não é chegada a minha hora. Mas ao mesmo tempo a mãe fala assim para os servos, faça o que ele falar, preste atenção. E eu quero destacar aqui que esses servos, a palavra servos aqui, é a mesma palavra para diáconos. Provavelmente eles estavam falando daqueles garçons que a gente tem nos nossos casamentos, a gente contrata um buffet e eles estão ali servindo, porque a palavra diácono tem essa ideia daquele que serve como se fosse um garçom. Ele não é um escravo, ele é alguém que está ali para servir. E aí então ele pede para que as talhas sejam enchidas. Eram talhas grandes, que talvez ali com 100 litros cada uma ou mais. Eram 6 talhas. Você imagina a quantidade de vinho que tinha ali, que Jesus transformou, né? E quando isso acontece, é muito interessante a gente prestar atenção nesse detalhe. Jesus diz assim, não é chegada a minha hora, ainda não é o momento. Eu vejo que às vezes a gente quer orientar Deus a fazer as coisas. Apressa, Senhor Deus, as coisas, acelera, faz do jeito que eu quero. Eu acho que esse é o momento certo. Eu preciso disso agora. E quando Deus não dá, não é porque ele não ouviu a oração, é porque ele sabe o tempo certo. E a gente está falando aqui do tempo da oportunidade e não simplesmente do tempo cronológico. E aqui então esses destaques eles são importantes, né? O que a gente pode aprender com isso? Primeiro eu quero retomar só uma coisinha interessante sobre esses sinais que Jesus fez, porque Jesus queria enfatizar, João queria enfatizar na vida de Jesus, que os sinais que ele fez, eles tinham um propósito, eles tinham um significado. E aqui no caso dessa festa, ele estava abençoando aquela festa, estava abençoando aquelas pessoas. Quando ele transforma água em vinho, não é porque ele queria que as pessoas se embriagassem, mas que as pessoas estivessem felizes. E trazendo para cada um de nós a responsabilidade dos nossos atos. Se você se embriagar, se eu me embriagar, eu preciso me responsabilizar por isso. Hoje, por exemplo, dirigir embriagado é crime. E nós precisamos aprender isso daí. A aprovação de Jesus nessa festa, o uso do vinho, é alguma coisa assim importante, porque ele foi para uma festa comum, de pessoas comuns. Ele não foi ali para ser destaque. Ele não era o rabi que estava fazendo o casamento. Ele era o convidado. Estava ali conversando com as pessoas. Ninguém nem sequer sabia que Jesus era o Messias, provavelmente.
Seu poder para transformar, para solucionar problemas de forma sobrenatural quando é necessário, é um destaque aqui muito importante. E uma coisa que a gente poderia achar assim, pô, transformar água em vinho, né? Por que isso? Uma festa de casamento, por que é que Jesus vai e faz uma coisa dessa? Eu quero desafiar você a pesquisar sobre isso, a parar mais para pensar, ver o que é que Deus fala ao seu coração sobre esse fato. João começa narrando as ações de Jesus, os milagres de Jesus, que ele chama de sinais, numa festa de casamento. Ele faz aquele milagre ali para os garçons, para os discípulos, e talvez para a mãe dele que estava ali por perto. E ao fazer isso, os discípulos creram nele. O que é que nós aprendemos então aqui? Eu quero destacar essa primeira coisa, esse primeiro aspecto. Jesus aprova aquela cerimônia, aquela festa. Ele estava presente, fez um milagre, ele fez um sinal, alguma coisa que não é apenas sobrenatural, mas que tem um significado, que tem uma aprovação, que tem a bênção de Jesus para aquela situação toda. Isso é muito além do que a gente pode perceber, pode imaginar, pode captar, pode entender. Preciso a gente pedir que Deus nos ajude a entender essa dimensão das questões culturais, das questões relacionais, de como nós devemos encaminhar as coisas. Aquele casal estava ali pedindo a bênção de Deus, fazendo aquela festa de alegria, porque uma nova família surgia. O outro aspecto que eu quero destacar como aplicação, como aprendizado desse texto, é essa questão de usos, costumes e preconceitos. A nossa tendência é julgar. Quando é que eu tenho a tendência a julgar? Quando a coisa não é do meu jeito. Eu aprendi de um jeito, tem que ser assim. Ah, na minha família sempre foi assim. Ah, na minha cultura é sempre desse jeito. O fato de ser do seu jeito não significa que o do outro jeito está errado. Não existe só um jeito de fazer as coisas. Por isso é muito importante, primeiro, respeitar o outro com a sua história, com a sua cultura. A outra é perceber o que é mais importante, o princípio que está por trás disso. O que é que está sendo descumprido. Por exemplo, no caso da bebida, para nós aqui no Nordeste principalmente, quando nós vemos alguém bebendo, a gente já tem um preconceito. Ah, aquela pessoa não está com Jesus. Essa é uma tendência nossa. Precisamos tentar entender não só o problema, mas o que vem acontecendo. Se a pessoa já tem problema de embriaguez, o que é que ela está querendo preencher na vida dela, que ela está precisando de álcool para preencher na sua vida? E aí então a gente entendeu o que é mais importante. Vidas importam. É isso que é mais importante. Se existe algum princípio a ser quebrado, que está sendo quebrado, precisamos então tentar ajudar a pessoa a entender aquilo. Mas não rejeitar, não discriminar, não afastar a pessoa. E para a gente encerrar, é um tema que nós costumamos falar muito nos casamentos, quando nós falamos sobre esse texto, porque esse é um texto muito usado em casamentos. Convide Jesus para a festa da sua vida. Se faltar alegria, ele pode fazer um milagre. Quando chegarem os problemas, e você sabe que eles vão chegar, você vai ter com quem contar para encontrar uma saída, se for preciso até um milagre. E nas alegrias, você vai ter alguém para compartilhar e festejar. Porque Jesus não é um Deus distante lá no céu. Ele é alguém que se fez gente, transformou a nossa situação de criaturas para filhos, amigos, irmãos de Jesus. Eu quero convidar você então a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, principalmente sobre essa aplicação. Como é que Jesus encara as questões? A gente precisa ver se a situação que a gente está querendo julgar e condenar
se estão ferindo princípios. Se estão ferindo princípios, a gente precisa ensinar, orar, estar junto. Se não está ferindo princípios, que Deus abençoe como Jesus fez com aquele casamento. E não deixe de convidar Jesus para a sua festa, para a sua vida, porque Ele faz toda a diferença. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa história, obrigado porque João escreveu, narrou, trouxe para a gente essa experiência naquele casamento, e que Teu Espírito Santo possa nos ensinar, possa nos fazer compreender a grandeza disso, Pai. Mais do que julgadores, possamos ser cooperadores. Mais do que escandalizadores ou ficarmos escandalizados, nós queremos ser bênção, edificadores, discipuladores, ensinadores da Tua Palavra. Dá-nos, Senhor Deus, maturidade para isso, seriedade para isso, porque nós fomos salvos pela Tua graça e não porque estamos no nível, um patamar superior ou inferior a alguém. Contamos com a Tua bênção, com a Tua inspiração, com a Tua sabedoria, porque nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Até mais, querido, querida. Deus te abençoe ricamente. Amém. A palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Razão da minha vida sem Ti, Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão da minha vida sem Ti,